que permanece na Tua presença mais um dia, Senhor. Senhor, nós sabemos que é pela graça e não pelo esforço, Papai. Nessa noite o que eu te peço é que o Senhor use mais uma vez, Papai, a Tua filha, com poder, com autoridade, com unção no Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Usa de uma forma sobrenatural e que o Teu nome venha a ser glorificado mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venha, Senhor, essa semente dar frutos, Senhor, através de nossas vidas, que o Teu Espírito estará semeando nessa noite. Te agradeço. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar, irmãos. Só vou falar um pouquinho aqui antes da gente abrir a palavra. Eu gostaria de estar agradecendo a minha oportunidade, agradecendo a Deus, porque nós não somos capazes, mas a misericórdia dele nos alcança a cada dia. E é Ele que nos capacita. Gostaria de estar agradecendo o pastor Leandro, nosso pastor, porque, irmãos, eu acho que tem 3 pessoas na terra e no céu que acreditam na gente. Primeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo é o pastor Leandro, que acredita na gente. E terceiro, meu esposo, que diz, vai lá, Deus é contigo. Agradecer os dirigentes por conceder a oportunidade, que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Irmãos, não é fácil, a gente sente o peso da responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Embora a palavra é dele, quem fala é ele, quem faz é ele. Mas nós temos a responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E não é para qualquer pessoa, é para a igreja do Senhor, é para a noiva do Senhor. E eu espero que nessa noite os nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Gostaria de estar pedindo para que os irmãos estejam abrindo as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 17 e o versículo 18. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Aleluia, Jesus. Antes da gente chegar aqui, onde eu acabei de ler, eu quero falar um pouquinho da história. Voltar um pouquinho e contar o porquê Jerusalém estava em ruínas. O que tinha acontecido? Por que seus muros foram derrubados? Por que as portas foram queimadas com fogo? A história vem nos dizer, a palavra do Senhor vem nos dizer que agora quem reina
na Babilônia é Nabucodonosor. E agora ele quer tomar Jerusalém. Ele pega os seus guerreiros e acampa atrás da cidade. A cidade estava com as portas fechadas, mas com medo do que aquilo que poderia acontecer, ninguém entrava e ninguém saía. Então aconteceu que começou a haver fome na cidade. Ninguém entra, então quer dizer que o alimento não entrava. E ninguém podia sair. Mas aconteceu que, passando alguns dias, eles conseguem romper aquele muro. Então o rei ali de Jerusalém, junto com alguns dos seus guerreiros, ele foge. Foge dali, deixando praticamente toda a população. E eles vão. Então Nabucodonosor, ele entra e ele começa a tomar tudo que tem ali, tudo que tem dentro do templo do Senhor, tudo que o povo tem, e ele leva para a Babilônia metade da população cativa. E entre essa população que ele levou, essa metade dessa população, estavam os, vamos dizer assim, os magistrais, sacerdotes, o povo acima. Só que uma outra parte fica na cidade. Aquela parte mais pobre, aquele povo pobre que não tinha condições. E fica com um propósito, para que eles pudessem trabalhar na vinha, para que eles pudessem trabalhar ali naquilo que tinha de plantação. Agora, o povo vai para a Babilônia, fica ali servindo Nabucodonosor, até que chega um determinado tempo que reis vão passando por ali. Até que então chega o reinado do rei Artaxerxes. E nesse meio período, um decreto foi assinado dizendo que o povo poderia voltar a Jerusalém para que reconstruísse o templo de Deus, que também tinha sido destruído. Quando o povo vai voltar, o rei, quem vai na frente é Esdras. Pela bondade do rei Artaxerxes, ele vai na frente e leva um povo com ele. E o rei dá um dinheiro para que ele venha reconstruir o templo. Só que quando chega lá, ele não reconstrói a cidade toda. Ele vai no objetivo de reconstruir o templo. Passa mais ou menos aí de quando o rei Nabucodonosor ele toma Jerusalém, destrói os muros, destrói a cidade, leva o povo cativo para a Babilônia, até que Esdras vai retornar para Jerusalém, passa mais ou menos aí 152 anos. Esdras chega lá e ele vai reconstruir o templo do Senhor. Mas agora, o templo está reconstruído, mas a cidade ainda está devasta, está destruída. Seus muros estão destruídos, suas portas queimadas pelo fogo. Nesse meio tempo, cerca de 13 anos, aparece um homem na história.
do qual esse livro que nós acabamos de ler leva o nome dele, Neemias. Neemias, neste tempo, ele servia o rei Artaxerxes como copeiro. Qual era a sua função? Sua função era provar tudo aquilo que o rei iria comer ou beber antes que o rei o fizesse. Então, enquanto ele serve o rei ali, ele recebe uma visita. A visita do seu irmão e a visita de mais alguns homens que estavam com o irmão dele, que está vindo de Judá. Nesse tempo, Neemias está na cidade de Suzã. Quando Neemias vê que o seu irmão chega e mais esses homens que acompanham ele chega, uma das primeiras coisas que ele pergunta é: como está o povo que sobreviveu ao cativeiro, os que retornaram, e como está Jerusalém? Vejamos que Neemias, ele foi um dos que não voltou para Jerusalém quando o povo pôde voltar. Ele ficou servindo o rei Artaxerxes. Só que ele fazendo o serviço dele, quando ele vê o seu irmão e aqueles que o acompanham chegar, uma das primeiras coisas que ele pergunta é: como está o povo? Os que ficaram, os que retornaram, e como está Jerusalém? E quando o teu irmão fala que a situação é de total calamidade, a cidade ainda continua destruída, os muros continuam derrubados, as portas foram queimadas por fogo, então Neemias, ele se compadece daquilo. Ele se coloca a chorar, a jejuar e a orar em prol daquela situação. E na sua oração, ele confessa o pecado do povo. Agora, acredito que ele pensa com ele: o que vamos fazer? A cidade está destruída e ninguém se dispôs a reerguer. Então nasce no coração dele o desejo de fazer alguma coisa por aquele lugar. Então, ele vai orar a Deus. E quando num determinado dia ele tem que se apresentar diante do rei do qual ele serve, Artaxerxes, o rei vê que ele está diferente. Alguma coisa está acontecendo. Então ele pergunta: por que você está triste? E a tristeza que está estampada no seu rosto não é nada além do que tristeza de coração. E ele responde para o rei: como eu poderia estar diferente se a cidade aonde está os túmulos dos meus pais está devastada, está arruinada, está derrubada? Como eu posso encontrar alegria se que, sabendo eu que lá só tem destruição? Como eu posso estampar alegria no meu rosto se quem está lá passa por miséria? Se quem está lá
está destruído, está sem proteção. Porque aqui muro quer dizer proteção. Estamos protegidos. Então o rei pergunta para ele: e o que você quer fazer? E Neemias, todas as vezes, o que ele fazia? Ele orava ao Senhor. Então ele disse para o rei: se eu achar graça diante de ti, me deixa ir para reconstruir o lugar onde está a sepultura dos meus pais. Se eu achar graça diante de ti, rei, escreve também cartas, para quando eu passar, eu possa entregar e eles me dêem passagem para que eu possa chegar em Jerusalém. Porque não era perto o lugar. Ele encontraria obstáculos. Ele encontraria fronteiras que ele deveria atravessar. E eu preciso, rei, de cartas. E eu também preciso de mão de obra, rei. Eu preciso de material para poder reconstruir o muro, para poder reconstruir a cidade. Escreve cartas. Se eu achar graça diante de ti. Será que nós estamos achando graça diante do Rei Supremo? Será que nós estamos com tanta graça assim que a gente pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, decreta algo sobre a minha vida? E o rei, tão bondoso, entendendo aquilo que o Senhor queria fazer, porque não foi Deus que falou, é você. Não foi Deus que falou: Neemias, eu te chamo, levanta. Não foi. Mas porque ele ouviu. Porque a notícia chegou até ele. Ele disse: não, eu vou. Eu vou. Porque lá tem povo, tem gente que precisa de mim. Porque se ninguém se colocou de pé, eu me coloco de pé e vou. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando ele chega lá, na cidade de Jerusalém, ele pode contemplar com os próprios olhos aquela notícia que chegou nos ouvidos dele. E a cidade estava destruída. Estava devastado. Não tinha alegria. Não tinha vida. Porque os que estavam lá, qual a alegria de viver num lugar destruído? Não tinha. Então Neemias, no meio da noite, ele chama alguns homens e começa a andar pela cidade para reconhecer, ver qual era a verdadeira situação. Só que tem uma coisa: Neemias, em momento algum, ele falou aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele simplesmente fala com o rei do qual ele servia. Ele simplesmente chega na cidade de Jerusalém, no meio da noite, chama alguns homens e vai olhar o que se passa na cidade. Depois de reconhecer tudo que, a forma de qual a cidade estava, aí ele reúne o povo. Porque, irmãos, tem coisas que Deus coloca no meu coração, ou no seu coração, que primeiro devemos observar. Segundo, andar um pouquinho por aquilo. Terceiro, escolher pessoas
para poder ir comigo. Aleluia. Porque eu sozinha, eu não posso. Você sozinho não pode. Então Neemias chama e vai lá ver. Quando reconhece tudo, ele volta. Aí ele reúne o povo. E aí é onde nós lemos que ele fala: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos nessa situação humilhante. Aleluia, Jesus. Então agora vai começar o processo de reconstrução. Eles começam o trabalho. Neemias divide o povo. Cada um vai construir uma parte do muro. Tá tudo aí, ó, na sua Bíblia. É só você ler. Cada um vai construir uma parte do muro. Só que, porém, nenhuma reconstrução é fácil. Nenhuma. Nem construção e nem reconstrução. Só que reconstrução se quer um pouco mais de atenção. Muitas vezes você tem que acabar de derrubar aquilo que ainda ficou. Muitas vezes você vai ter que até quebrar a base. Porque quando eu construo, eu sei como eu estou fazendo o alicerce. Eu sei como eu estou levantando as paredes. Eu sei como está ficando as estruturas. Agora, quando eu tenho que reconstruir algo que alguém já fez, algo que já estava lá, requer atenção, requer cuidado. E Neemias, ele foi atento a tudo. Dividiu o trabalho, começou a construção. E agora começa a se levantar as afrontas, as perseguições. Por quê? Quando estava destruído, ninguém se levantava para reconstruir. Só que quando começa a andar, vai levantar. Porque tem que ser parado. Assim como tentaram fazer aqui com Neemias, é na minha e na sua vida. Não é diferente. Não é diferente. Porque muitas vezes a gente pode estar lá embaixo, precisando só de uma mão, e a gente não acha. Só que quando a gente levanta e começa a caminhar, vai levantar alguém, alguma coisa, vai acontecer alguma coisa que vai tentar parar. Isso é normal, isso aconteceu com Jesus. O inimigo sabia qual era o projeto, ele sabia qual era o plano, ele sabia onde Jesus ia chegar, o que ele ia conquistar, e ele tentou. Que dirá nós? Agora se levanta Sambalate, Tobias e Gesem.
Vamos parar essa reconstrução. Vamos parar. Quem ele pensa que ele é? Será que ele quer agora se ungir a rei? Está afrontando o rei. Vamos escrever uma carta dizendo para o rei que agora Neemias ele está querendo ser rei também. Está afrontando. Vamos bolar um plano para poder tentar destruir. Já sei. Vamos ver se tem brecha no meio do muro. Porque a única forma de derrubar aquilo que está fortalecido é procurar alguma brecha. Porque agora o muro está sendo fortificado novamente. A cidade vai começar a sair daquele plano, daquele papel de humilhação. Então vamos achar uma forma. Só que Neemias descobre tudo aquilo que eles estavam armando. E agora ele prepara o povo para lutar. Lutar. Lutar por aquilo que Deus te deu. Aleluia. Lutar por aquilo que Deus colocou no teu coração. Lutar pelo projeto que Deus entregou na sua mão. Lutar para que saia da humilhação. Porque há momento que você só vai trabalhar. E há momento, há tempo que é de lutar. E pode ser que as duas coisas aconteçam no mesmo tempo. Com uma mão eu trabalho, com a outra eu luto. Porque foi assim que aconteceu. Com uma mão eles estavam lá segurando a sua ferramenta de luta. Aleluia. E com a outra ele estava trabalhando. Então eu quero te dizer, meu irmão. Não é escolher lá e cá. Com uma mão você usa para lutar. E a outra você usa para trabalhar. Porque as coisas podem andar assim, ó. Lutando e trabalhando. Para que algo venha a ser construído. Agora, eles ficam sabendo que Neemias descobriu o que eles estavam planejando. Então agora vamos arrumar outra forma. Vamos escrever uma carta para ele, dizendo para ele vir ter conosco, porque agora a gente vai arrumar uma emboscada. Só que quem está compromissado com alguma coisa, não olha se está chovendo, não olha se está frio, muito menos se tem coronavírus. Quem está compromissado não mede esforço, trabalha e luta. Quem está compromissado dá a resposta que Neemias deu. Estou numa grande obra e não posso parar. Só que, porém, o inimigo às vezes não desiste. Então manda mais uma carta. Vem ter conosco. E Neemias mais uma vez. Estou numa grande obra e não posso parar. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você está numa grande obra. Não pare ela por causa de mensagens que você escuta de pessoas que não têm a coragem que você tem de se levantar para poder fazer. Não dê ouvidos a coisas que não vai te edificar e não vai te fortalecer. Quando chegar no teu ouvido, faça que nem Neemias. Estou numa grande obra e não vou parar. Porém, agora é terminado a construção do muro.
levantado. Neemias cuidou de tampar todas as brechas, porque tem essa. Tem que tampar. Senão, o muro cai de novo. O muro é terminado. O povo agora está em festa porque estamos protegidos. Só que, porém, começa a reinar eles estão ali servindo o rei da Pérsia. Só que eles estão vamos dizer, debaixo de um jugo, aonde os pobres estão cada vez mais ficando sem nada, por questão altos impostos, e assim vai. Só que tinha uma promessa. E uma coisa. Quando Neemias, ele fecha as brechas, e falando em brecha, eu me lembro de uma coisa. Indo lá em Gênesis, quando o Senhor faz todas as coisas, faz o homem, nós somos conhecedores que o Senhor dá uma ordem dizendo: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, agora a serpente, o inimigo, usando dela, inverte aquilo que Deus tinha dito, engana a mulher, e nós sabemos o que acontece. Ela come, entrega para Adão, Adão come. Eu entendo que aí foi aberta uma brecha. Entra o pecado. E a Bíblia nos diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então agora, aquilo que não haveria morte, agora há. A brecha foi aberta. Agora, nós carregamos o pecado. Só que tinha sido feita uma promessa. O povo lá, eles estavam debaixo desse jugo. Só que Deus tinha prometido um rei, que ia levantar um rei, e que ia haver paz na terra. Agora vejamos. Neemias, eu acredito que é a tipificação daquilo que Cristo ia fazer. Neemias cuidou para que a brecha fosse fechada, para que o muro fosse reconstruído. Agora lá em Gênesis, uma brecha é aberta. Sabemos que existia uma promessa de que um rei iria ser levantado, do qual traria paz para a terra. Aí, meus irmãos, vem Isaías dizendo: que o nome dele seria maravilhoso, Conselheiro e Príncipe da Paz. Quem é esse? Jesus, nascido de uma virgem. Então quer dizer, você não entendeu o que eu quero dizer, então eu vou te explicar. Assim como Neemias tipifica aquilo que Cristo faria, o pecado foi aberto lá no jardim, no Éden.
Aí vem Jesus, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Vem trazendo vem trazendo para nós o perdão. Vem trazendo para nós, sabe o quê? Sabe o que ele faz lá naquela cruz do Calvário? Ele fecha a brecha que um dia o homem abriu lá no paraíso. Então quer dizer, aquilo que eu tinha de graça lá no paraíso, só que eu dei brecha para que acontecesse, precisou de um se entregar na cruz para morrer, para que a brecha fosse fechada. Então quer dizer, Cristo veio e reconstruiu aquilo que nós já tínhamos. Reconstruiu a proteção. Neemias reconstruiu o muro, protegendo a cidade. Cristo se entrega numa cruz, ressuscita ao terceiro dia. Depois de ter estado com seus discípulos, vai assunto aos céus e diz o quê? Eu enviarei o Consolador. O nosso muro está de pé. O nosso muro está de pé. Agora eu vejo duas coisas. Dois tipos de pessoas. Aquelas que é como Neemias. Aquelas que são como Neemias, que estão prontas, preparadas para reconstruir. Porque, meus irmãos, não é fácil a reconstrução, como eu já falei. Não é fácil. A gente tem que estar disposto. Só que existe a outra parte. Aquelas pessoas que são como as portas e os muros de Jerusalém, que precisam ser reconstruídos. Por isso eu não sei se você, se